gente! Tudo bem com vocês? Gente, que saudade que eu estou. Espero que vocês estejam bem, pela graça de Deus, né? Vocês e suas famílias. Bom, sexta-feira chegou, graças a Deus. Graças a Deus estamos bem. Podemos continuar a nossa aulinha dessa maneira que nós já havíamos começado e conversado, né? Vamos lá. Nós vamos continuar o assunto em língua portuguesa, termos integrantes da oração. O que são os termos integrantes da oração? Eu já comecei, né? Termos integrantes são aqueles que, obviamente, integram uma parte extremamente importante da nossa oração. Uma parte extremamente importante. E aí eu já conversei com vocês sobre os complementos dessa oração, os complementos verbais. Sim? Objeto direto, objeto indireto. Lembram-se? E aí faltaram dois casos de objeto para a gente poder conversar com relação aos termos integrantes da oração. Vamos ver aqui, ó. Bom, faltaram objeto direto preposicionado e objeto pleonástico. Vou explicar primeiro de cima. Bom, professora, mas se é objeto direto, o que a gente já havia conversado, né, que o objeto direto não tem preposição, por isso que ele é direto. Sim, inicialmente nós tínhamos conversado isso e deixei para poder conversar esse outro separadamente. Tanto que eu nem incluí o objeto preposicionado nos exercícios anteriores. Nem o pleonástico, porque eu prefiro explicar de forma separada. A próxima lista de exercícios nós já vamos ter todos, tá? Bom, eu posso ter objeto direto com preposição. Sim, isso acontece sempre, professor. Isso acontece especialmente em três casos, tá? O meu verbo transitivo é um verbo transitivo direto, sim. Obviamente ele vai pedir um complemento que seja um objeto direto, sim. Isso foi o que a gente aprendeu inicialmente. Mas eu tenho alguns casos em que o meu verbo ele é transitivo direto e ele pede objeto direto, porém esse objeto direto ele é preposicionado. Quando que isso acontece, professora? Vamos ver aqui, ó. Bom, ama a outro alguém. Vou ler primeiro os três exemplos e eu já converso com vocês. O professor ao aluno repreendeu. Amar a Deus. Vejamos aqui, gente. Quem ama, ama alguém, concordam? Então, o meu verbo amar é um verbo transitivo direto, pedindo um objeto direto. Quando eu falo em sentimento e eu quero enfatizar essa ideia de sentimento, o meu objeto, ele pode vir preposicionado. Aqui, ó, esse a vai funcionar como preposição. Então, ele vai ser um objeto direto preposicionado. Por quê? Porque o verbo é o verbo amar. O verbo amar ele exprime sentimento. E eu quero, dentro da condição do verbo amar, dar ênfase à situação do sentimento amar. Então eu posso colocar um objeto direto preposicionado. Sim? Professora, por que é objeto direto? Porque o meu verbo ele é um verbo transitivo direto. O complemento de verbo transitivo direto só pode ser objeto direto, sim? Só que nessa exceção eu posso ter um objeto direto, porém preposicionado. Qual a razão disso? A razão é que o verbo exprime sentimento e eu quero enfatizar a ideia desse sentimento, sim? O outro caso que eu posso ter um objeto direto preposicionado é quando eu quero evitar ambiguidade, tá? O que é ambiguidade? Vamos relembrar. Ambiguidade é quando eu digo uma coisa e a pessoa ela entende outra. Quando a minha frase ela tem duplo sentido, isso é ambiguidade, tá certo? Quando eu quero evitar que essa ambiguidade aconteça, tá? Eu posso usar o meu objeto direto preposicionado. Vamos ver aqui, ó. O professor ao aluno repreendeu. Repreender é o verbo, tá? Quem repreende, repreende alguém. Então, o meu verbo ele é um verbo transitivo direto, concordam? Quem repreende, repreende alguém. Porém, se eu não tivesse preposição no meu objeto direto, olha como que ficaria a minha oração. O professor, o aluno repreendeu. Quem repreendeu quem? Eu tenho duplo sentido, eu tenho ambiguidade, eu não consigo ter clareza nessa minha oração, compreende? Então, por essa razão, é admissível aqui o objeto direto preposicionado. O complemento de um verbo transitivo direto sempre é um objeto direto, tá? Só que para evitar ambiguidade eu vou ter um objeto direto preposicionado. Então, ao é preposição e aqui eu vou ter um objeto direto preposicionado, portanto, tá? O professor foi a pessoa que repreendeu o aluno. O professor
ao aluno repreendeu, sim? Então, eu colocando a preposição, eu evito a ambiguidade. Continua sendo um verbo transitivo direto, e eu continuo tendo um objeto direto. Porém, ele aparece preposicionado para poder fazer, para evitar a ambiguidade, tá? Outro caso em que eu posso usar o objeto direto preposicionado é diante do substantivo Deus, tá? Bom, quem ama, ama alguém. Eu também quero enfatizar a ideia do amar aqui, e o substantivo que eu tenho depois é um substantivo de força, o substantivo Deus, tá? Amar é um verbo transitivo direto. Só que esse a aqui vai funcionar como preposição. Por quê? Quem ama, ama alguém. E não a alguém. Quem ama, ama alguém, tá? Então, o meu verbo ele é um verbo transitivo direto. Só que eu coloquei a preposição para poder enfatizar a ideia do meu amor a Deus. Sim? Então, esse a Deus é um objeto direto preposicionado. Ok? Espero que vocês tenham entendido a questão do objeto direto preposicionado, porque eu tenho na próxima listinha esse exercício, tá? Com todo o resto que nós já vimos, tá? Objeto direto, objeto indireto, e aí eu tenho mais essas colocações aqui. Bom, continuando a falar de objeto, eu posso ter um objeto direto e indireto, tanto faz, só que pleonástico. Professor, o que é um objeto pleonástico? Primeiro vamos entender o que é um pleonasmo, né? Pleonasmo é uma figura de linguagem que inclusive eu vou trabalhar com vocês do terceiro ano, mais no finalzinho do ano, tá? O pleonasmo, ele é a figura de linguagem que é redundante. O que é redundante? Falar o mesmo do mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Entrar para dentro. Gente, é como se você estivesse falando óbvio, eu só posso entrar para dentro, tá? Isso é pleonasmo. Subir para cima. Isso é pleonasmo, eu só posso subir se for para cima, tá? Pleonasmo também. Descer para baixo. Pleonasmo, sim? Então, pleonasmo é fazer a redundância, fazer a repetição, sim? Vejamos como que isso acontece quando eu tenho termos integrantes da oração. Vamos ver aqui, ó. Bom, a vida, o vento a levou. Primeira oração. Segunda, o pai, ao pai não lhe digo nada. Vejamos aqui a primeira oração, ó. A vida, o vento a levou. Eu poderia dizer assim, olha, a vida, o vento levou. Não poderia? Poderia, estaria ok. Só que a ideia do pleonasmo aqui é enfatizar essa ideia. Sim, por isso eu pratico o pleonasmo aqui. Esse a, concordam comigo que ele está retomando a palavra vida? A vida, o vento a levou. O que o vento levou? O vento levou a vida. Sim? Então, isso aqui é igual a isso aqui, ó. Eu não precisaria ter a repetição. Só que para efeito de ênfase, a gente pode fazer a repetição. Então, eu vou ter um objeto pleonástico, tá? O que é pleonástico? Quando eu tenho uma repetição da ideia dentro da oração, sim? Isso aqui equivale a isso aqui, tá? Ao pai, não lhe digo nada. Eu não digo nada a quem? Ao pai. Eu não precisava dizer... ao pai não lhe digo nada. Eu posso dizer ao pai não digo nada. Esse lhe, ele está reforçando a ideia de pai. Percebem? Está reforçando a ideia de pai. Então eu tenho um objeto pleonástico ali por essa razão. Tudo bem? Quer saber se está tudo bem até aqui? Bom, nós vamos continuar ainda mais uma partezinha com o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, vou apagar aqui, tá, gente? Para eu poder continuar a conversar com vocês. O predicativo do sujeito, ele também é um termo integrante da oração. Vamos ver aqui um exemplo de predicativo do sujeito. Vamos lá. O predicativo do sujeito é uma característica, um complemento no caso,
que traz características do sujeito. Vou sair um minutinho da frente para que vocês possam visualizar isso, tá? Ok? Para o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um complemento que traz características do sujeito. Eu separei alguns exemplos pra gente aqui sobre predicativo do sujeito. Para ficar mais claro isso aqui para vocês, ok? Meu pai está triste. Meu irmão parecia cansado. Gente, vamos lá. É o seguinte, o predicativo do sujeito, ele é uma característica, sim, normalmente ele vai funcionar como funcionaria o adjetivo, tá? O adjetivo, ele exprime não qualidade, já conversei isso com vocês. O adjetivo, ele exprime característica, ele exprime descrição, tá? O predicativo do objeto, ele faz a mesma função. Perdão, o predicativo do sujeito faz a mesma função. Só que aí eu preciso saber localizar o sujeito, né? Pra saber se aquele termo, ele é um predicativo do sujeito, se ele é uma característica do sujeito. Vamos ver aqui, ó. Meu pai está triste. Primeiro eu preciso identificar qual é a palavra que funciona como uma descrição, que funciona como uma característica. Triste, por exemplo, funciona como uma característica na primeira oração. Sim? Meu pai está triste. Quem está triste? Meu pai. Meu pai é sujeito? Sim, meu pai é sujeito. Sim? Triste está relacionado ao sujeito, sim ou não? Sim, triste está relacionado ao sujeito. Triste equivale ao sujeito pai. Então, triste é um predicativo do sujeito. Ok? Continuemos. Meu irmão parecia cansado. Eu tenho uma palavra que dê ideia aqui de característica? Sim, cansado. Tá. Quem que parecia cansado? Meu irmão. Quem é o sujeito? O meu irmão. Ok? Se a característica ela for equivalente ao sujeito, eu vou ter um predicativo do sujeito. Gente, isso é sossegado. É que possivelmente isso junto com outras coisas pode ser que cause uma confusão inicial. Mas pelo que eu conheço vocês, eu entendo que essa confusão vai ser inicial mesmo. Quando vocês começarem a praticar isso aqui, vocês vão entender que é possível localizar tanto objeto direto pleonástico, objeto direto preposicionado, objeto pleonástico, o predicativo do sujeito, que foram coisas que eu ensinei hoje, coisas novas para nós. Vou deixar vocês observarem isso aqui um minutinho, ok? Bom, gente, é o seguinte, vou finalizar essa aula porque ela tem uma duração curtinha e já vou fazer o próximo videozinho e vou enviar sequencial para que vocês deem continuidade disso aqui. Estão faltando agente da passiva e complemento nominal, simples também, ok? Já que eu volto, 1 minuto.